Boa tarde, grupo 5. Tudo bem com vocês? Bom, a nossa aula de hoje é sobre palavras com G e Gi e sobre plantas. Gelo, gina, gelatina, relógio e tigela. Então, podemos escrever G ou Gi tanto no início da palavra como no meio das palavras, né? No caso de gelo, inicia com a letra G, com a sílaba G. No caso de tigela, o G está no meio da palavra. No caso de relógio, que é com I, está no final. Gelatina, nós temos G no início da palavra e gina, também no início da palavra. Então, podemos escrever o G e o Gi tanto no início da palavra como no meio da palavra. Vamos lá. Gema, gelo, gelada, relógio, geleira, mágica, vigia, geada, gina, tigela, gemada. Atividade do livro de vocês que a prova vai responder com vocês. Vamos lá. Aqui nós temos um texto, certo? Nós temos aqui um texto, várias frases, né, que formou um texto. O mágico foi à escola de Rui. O mágico mexeu na caixa e pegou o relógio. O mágico deu o relógio a Rui. Responda. Qual é o título do texto? O título do texto é logo essa frasezinha que vem em cima, no início do texto. Tá vendo? Aqui é o título do texto. Então, o título desse texto é o mágico. Observe que o início da frase é com letra maiúscula. Então, o O tem que ser maiúsculo. Aonde o mágico foi? O mágico foi à escola de Rui. Observe que o nome Rui também inicia com a letra maiúscula, porque é o nome do menino. O que o mágico pegou da caixa? O mágico pegou o relógio. O que o mágico deu a Rui? O mágico deu o relógio. Então, observe, aqui nós temos o texto é formado por várias frases. E a primeira frase que vem em cima, logo no início do texto, é o título do texto. Bom, agora nós vamos falar sobre as plantas. As plantas, elas também podem ser chamadas de vegetais, né? As plantas ou vegetais são seres vivos. Para viver, elas precisam de nutrientes que elas retiram da terra e precisam de água, de ar, de luz e calor do sol para elas crescer fortes e saudáveis. Para viver, elas precisam desses elementos, dos nutrientes que elas retiram da terra, da água, do ar, da luz e do calor do sol. Existem plantas que dão flores e outras que dão frutos, né? Mas também existem plantas que não dão frutos. Também há plantas que podemos comer, que servem de alimento, né? E as que servem para fazer chás. Por exemplo, o hortelã serve para fazer chá. O capim-santo também serve para fazer chá. O boldo é uma planta, serve para fazer chá, né? E há outros tipos de plantas que servem para enfeitar, como as flores, como o girassol. São plantas que servem para enfeitar. Então, existem plantas que servem como alimentos, existem plantas que servem para fazer chá, como remédio, e existem plantas também que servem para enfeitar a nossa casa.
Marque um X nos elementos de que as plantas precisam para viver. Quais são os elementos que a Pro falou que as plantas precisam para viver? Aí você vai marcar um X. Você vai marcar um X nos elementos que as plantas precisam para viver. As plantas precisam de luz e calor do sol? Sim. As plantas precisam da terra? Sim. As plantas precisam de água? Sim. Então, marcar um X no sol, na água, aí onde a menina está regando aí, e embaixo aí na terra, tá bom? Meus amores, e para finalizar, respondam a atividade de linguagem no livro da página 113 e a atividade de natureza no livro da página 33. Um grande beijo da Pro e até a próxima aula.